Fala pessoal, nessa videoaula eu vou falar um pouco com vocês sobre inequações exponenciais, tá certo? Então veja bem, a definição diz pra gente o seguinte, que uma inequação exponencial é aquela que apresenta incógnita no expoente de pelo menos uma de suas potências. Tá? No exemplo 1 a gente tem alguns tipos de inequações exponenciais. Na letra A a gente tem 7 elevado a x menor que 49, tá? Na letra B você tem 1 sobre 6 elevado a x maior que ou igual a 36. E na letra C você tem 4 elevado a t menos 2 elevado a t mais 1 maior do que zero. Tá? Então esses três tipos aí, né, são três tipos de inequações exponenciais de acordo com a definição apresentada. No exemplo 2, né, eu vou apresentar para vocês um método de resolução de alguns tipos de inequações exponenciais. Beleza? Então veja bem, no exemplo 2 ele fala assim, resolva em R as inequações exponenciais. Aí na letra A você tem 5 elevado a x menor do que 625. Para poder resolver essa inequação exponencial, a gente procede de forma muito parecida, né, com o processo de resolução de uma equação exponencial. Primeiro a gente vai fatorar o 625. 625 por 5 vai dar 125. 125 por 5 vai dar 25, 25 por 5 vai dar 5 e 5 por 5 vai dar 1. Então eu tenho 5 elevado a quanto? 4. Vou substituir o 625 por 5 elevado a 4. Aí eu vou ficar com isso, 5 elevado a x menor do que 5 elevado a 4. Tá claro? Se fosse uma equação exponencial, eu ia igualar os expoentes, né, e resolver o problema. Mas como é uma inequação, eu tenho que olhar na hora de resolver para a base. Tá? Se a base for um número maior do que 1, eu elimino as bases e mantenho o sentido da desigualdade. Tá? Você tem que gravar isso. Então, ó, base maior do que 1, você elimina as bases e mantém o sentido da desigualdade. Se a base for um número entre 0 e 1, você elimina as bases, tá certo? E inverte o sentido da desigualdade. Nesse caso aqui, né, eu vou eliminar as bases e vou manter o sentido da desigualdade, ou seja, x vai ser menor do que 4. Por quê? Pois a base, que é o 1, ou melhor, que é o 5, é maior do que 1. Tá? Então o conjunto solução aqui, né, isso aqui diz para mim que a resposta para essa desigualdade aqui são todos os números reais menores do que 4. Então é o x pertencente aos reais, tal que x é menor do que 4. Tá? Se você quiser escrever isso na forma de intervalo, né, porque às vezes aparece assim também, você escreve de menos infinito até chegar no 4. Só que como é menor do que 4, você tem que botar aberto no 4. Tá? Então, essas são as duas maneiras aí de você dar a resposta para o item A. No item B, eu tenho que jogar todo mundo inicialmente para a mesma base. Como que eu vou fazer para jogar todo mundo para a mesma base? Né? Eu tenho que observar que o 1 eu posso escrever como 2 sobre 3 elevado a 0. Por quê? Todo número elevado a 0, né, com exceção do 0, é 1. Então aqui eu vou escrever 2 sobre 3 elevado a 2x menos 3, menor que quem? Que 2 sobre 3 elevado a 0. Tá? Então inicialmente eu tenho que fazer isso, porque não dá para fatorar nada ali. Concorda? Agora eu vou olhar para a base. 2 sobre 3 é um número que está entre 0 e 1. Para você verificar isso, é só dividir o 2 sobre 3. Tá? Divide o 2 por 3 que você vai ver que é o número que está entre 0 e 1. E aí, como essa base é o número que está entre 0 e 1, o que eu vou fazer? Eu tenho que eliminar as bases agora e inverter o sentido da desigualdade. Tá? Então aqui ó, vai ficar 2x menos 3 maior que ou igual a 0. Por quê? Pois, tá? A base, que é 2 sobre 3, é maior do que 0 e menor do que 1. Tá claro? Agora eu vou resolver a desigualdade, que é uma desigualdade do primeiro grau. Né? Então você vai ficar com 2x menos 3 maior que ou igual a 0. Vai ficar 2x maior que ou igual. Passa o 3 para o outro lado. Né? Você resolve isso aqui como se estivesse resolvendo uma equação do primeiro grau. O 2 que multiplica x vai passar para baixo do 3 dividindo. Então x vai ser maior que ou igual a quem? 3 sobre 2. Essa é a minha resposta, que eu posso expressar assim. X pertencente aos reais, tal que x é maior que ou igual a 3 sobre 2. Tá? Ou eu posso expressar na forma de intervalo, né? Como x é maior que ou igual a 3 sobre 2, são todos os números reais
maiores ou iguais a 3 sobre 2. Como que eu represento isso? Fechado no 3 sobre 2 e indo para onde? Para mais infinito. Só que aberto, né? Você tem que lembrar que você não pode fechar ali o infinito. Tudo bem? Então essa daí é a resposta para o item B. Tranquilidade? Agora eu vou fazer mais um exercício para a gente aprofundar um pouquinho mais essa parte de inequações exponenciais. Então, pessoal, esse terceiro exemplo, né, é uma questão que foi cobrada no vestibular do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E ele fala assim: seja alfa um número real com alfa maior do que 0 e menor do que 1. Assinale a alternativa que representa o conjunto de todos os valores de x tais que alfa elevado a 2x vezes 1 sobre a raiz de alfa elevado a 2x ao quadrado é menor do que 1. Tá? Ele dá as opções aqui para você marcar e todas elas estão aí na forma de intervalo. Tá? Então como que você deve proceder para resolver esse tipo de exercício? Tá? A ideia é tentar jogar todo mundo para a mesma base. Tá? A base aqui é alfa, tudo bem? Né? O exemplo que eu fiz anteriormente, os exemplos que eu fiz anteriormente com vocês eram um número real lá qualquer. A alfa aqui também é um número real, você trabalha com esse alfa. Tudo bem? Então veja bem. Então ó, a gente tem o seguinte, vamos pegar aquilo ali, alfa elevado a 2x, eu vou repetir. Esse 1 sobre a raiz de alfa eu posso escrever assim, ó, 1 sobre alfa elevado a meio, tá? E o 2x ao quadrado você repete, tá certo? Isso tudo é menor do que 1, tá? Por que eu escrevi no lugar da raiz de alfa, alfa elevado a meio? Eu estou usando potência com expoente fracionário, tá? Então aqui você lembra que tem o 1, né, em cima do alfa, no expoente do alfa, e o 2 aqui é o índice. Então usando potência com expoente fracionário eu posso escrever alfa elevado a meio, tudo bem? Agora eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso escrever alfa elevado a 2x vezes, usando propriedade potência, 1 sobre alfa elevado a meio. Eu posso escrever alfa elevado a menos meio, concorda? Coloco aqui entre parênteses e vou repetir o 2x ao quadrado e repete aqui o menor do que 1. Até aí, beleza? Agora você vai fazer o seguinte, ó, repete o alfa elevado a 2x e aqui você tem uma potência de potência. O que você faz? Repete a base, que é alfa, tá? E multiplica os expoentes, ó. Menos meio vezes 2x ao quadrado vai ficar como? Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Tá? Então vai ficar menos 1x ao quadrado. Tá? Ou seja, menos x ao quadrado. Menor do que 1. Tá? Então esse passo aqui, né, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado nele. Tá? É só multiplicar, né? 1 vezes 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Aí vai ficar menos 2 dividido por 2, vai dar menos 1. Então vai ficar menos 1x ao quadrado, ou seja, menos x ao quadrado. Tá? Aqui eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Né? Multiplicação de potências de mesma base, você repete a base, que é o alfa, e soma os expoentes. Tá? Então vai ficar 2x mais menos x ao quadrado. Só que mais menos x ao quadrado é a mesma coisa que menos x ao quadrado. Tá? Isso aqui menor que quem? Agora sim, no lugar desse 1, eu vou escrever o quê? Como eu quero a mesma base, a base aqui é alfa, eu vou escrever alfa elevado a quem? A 0. Tá? Então você nota aqui que eu tenho a mesma base, ó, alfa. E alfa elevado a 0 é 1. Tá? Por que eu posso garantir isso? Porque alfa é um número maior do que 0 e menor do que 1. Eu sei que alfa não vai ser igual a 0. Né? E 0 elevado a 0 a gente sabe que está indeterminado. Tá? Como essa base é um número que está entre 0 e 1, na hora de eliminar as bases aqui, o que eu tenho que fazer? Inverter o sentido da desigualdade. Então daqui, ó, eu vou ficar com isso, ó, invertendo o sentido da desigualdade, eu vou ter 2x menos x ao quadrado maior do que 0. Aqui era menor, ficou maior por quê? Porque alfa é um número que está entre 0 e 1. Tudo bem? Agora eu tenho que resolver essa desigualdade, que é uma desigualdade do segundo grau, né? Eu não sei se você lembra, mas para resolver uma coisa desse tipo aqui, o que você tem que fazer? Estudar o sinal dessa função aqui. Tá? Então vamos chamar essa função aqui de f de x e vamos estudar o sinal dela. Para estudar o sinal de uma função, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? As raízes dessa função, se houver. Tá? Então você vai pegar f de x, para encontrar as raízes dessa função, você vai fazer f de x igual a 0.
Então você vai ter 2x menos x ao quadrado igual a zero, tudo bem? É uma equação do segundo grau. Como que você resolve? Posso colocar x em evidência aqui. Tá? Então aqui eu posso escrever 2x menos x vezes x igual a zero. Colocando esse x aqui em evidência, eu vou ficar com isso. X que multiplica 2 menos x igual a zero. Tá? Então aqui, ó, esse x veio para evidência, esse 2 sobrou, coloca aqui. Esse x que sobrou, coloca aqui. Tá? Estou usando o quê? Fatoração para resolver. Tá? Se você não gostar disso, você resolve usando delta. Tudo bem? Então aqui eu tenho um produto dando zero. Então eu tenho x igual a zero ou 2 menos x igual a zero. Uma resposta eu já encontrei que é x igual a zero. 2 menos x igual a zero é só jogar o x para o outro lado. Né? Então menos x vai para o outro lado, fica x. 2 igual a x é x igual a 2. Tá? Que é a outra resposta. Então o primeiro passo para estudar o sinal é esse. O segundo passo é dar o sinal da função. Tá? E para você dar o sinal de uma função quadrática, o que você tem que lembrar? Você tem que olhar para o valor de a. Né? Quando você tem isso aqui, ó, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Quando a é maior do que zero, a concavidade está para cima. Quando a é menor do que zero, concavidade para baixo. Nesse caso aqui, o a é menos 1. Lembra que o a é o valor que multiplica x ao quadrado. Então aqui o a é menos 1. Como o a é menos 1, a concavidade dessa parábola está para baixo. Tá? Então eu vou ficar com o esquema desse jeito aqui, ó. Concavidade para baixo, porque o a é menos 1, menor que zero, tá? E ela vai cortar o eixo x aonde? No 0 e no 2. Por que eu sei isso? Né? Porque esses valores das raízes são os valores onde a parábola, o gráfico, vai cortar o eixo x. Tudo bem? Como eu quero que seja maior do que zero a f, eu tenho que colocar uma bolinha aberta aqui e uma bolinha aberta aqui. Se aqui fosse maior ou igual, ou menor ou igual, eu botava a bolinha, eu ponho a bolinha fechada, tudo bem? E aqui nesse esquema eu sei que essa parte aqui é positiva, negativa e negativa. Então, nesse intervalo de 0 até 2, a função é positiva. Né? De menos infinito até 0, negativa. De 2 para mais infinito, a função é negativa. Como eu quero que seja maior do que 0, eu vou pegar como resposta isso aqui. Tá? Ou seja, o meu conjunto solução nesse caso é o intervalo aberto no 0 e aberto no 2. Tá certo? Esse exercício é um pouquinho mais avançado, né? Mas faz parte do processo. Tá? Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, tá? E que tenham compreendido bem o assunto. Tá? Tudo de bom e que Deus abençoe enormemente a vida de cada um de vocês. Valeu!